Desde o início dos tempos, a humanidade sempre almejou as alturas. Do topo das pirâmides ao céu dos arranha-céus, buscamos desesperadamente alcançar o inalcançável. Mas há muito tempo, em uma época em que todos falavam a mesma língua, uma torre ousada foi erguida com o objetivo de tocar os céus. Esta é a história da Torre de Babel, uma narrativa que atravessa milênios, repleta de simbolismo, mistérios e lições profundas. Neste vídeo, vamos explorar não apenas o relato bíblico, mas também as diversas interpretações dessa história, as evidências arqueológicas e como a Torre de Babel influenciou nossa cultura até os dias de hoje. A história da Torre de Babel encontra-se no livro de Gênesis, mais especificamente no capítulo 11. Após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a repovoar a terra, e na planície de Sinear, localizada na antiga Mesopotâmia, decidiram construir uma cidade, com uma torre cuja altura tocasse os céus. Os motivos por trás da construção da torre eram claros. Eles queriam evitar a dispersão e criar um nome eterno para si mesmos. Mas Deus, observando o orgulho e a ambição humana, decidiu intervir. Para impedir que a obra fosse concluída, ele confundiu as línguas, tornando a comunicação impossível. O projeto foi abandonado e os homens foram espalhados por toda a terra. Assim, a torre ficou conhecida como Babel, uma palavra que em hebraico está relacionada ao conceito de confusão, mas que também pode ser associada à palavra Babilônia. Você acredita que essa história foi inspirada em um evento real ou seria apenas uma metáfora? A história da Torre de Babel tem sido objeto de inúmeras interpretações ao longo dos séculos. Para muitos estudiosos e teólogos, essa narrativa é uma alegoria sobre o orgulho humano. A torre representa a tentativa de alcançar o divino através de meios próprios, sem a intervenção de Deus, o que é visto como uma manifestação de arrogância. Outros olham a torre como um símbolo de unidade perdida. Inicialmente, a humanidade estava unida por uma só língua e propósito, mas a construção da torre resultou em separação e confusão, refletindo a divisão que ainda observamos no mundo moderno. Há também interpretações mais contemporâneas que veem na Torre de Babel uma representação dos desafios da comunicação. A história ilustra como a falta de entendimento e a barreira da língua podem impedir a realização de grandes projetos, um tema que ressoa até hoje na era da globalização. Na sua opinião, a Torre de Babel representa mais a união perdida ou o orgulho humano? Mas onde exatamente ficava a Torre de Babel? Muitos acreditam que a torre pode ter sido inspirada nas estruturas conhecidas como zigurates, comuns na Mesopotâmia. O zigurate de Etemenanque, localizado na antiga Babilônia, é frequentemente citado como uma possível inspiração para a história da Torre de Babel. Etemenanque, que significa Templo da Fundação do Céu e da Terra, era uma enorme estrutura escalonada dedicada ao deus Marduk. Com cerca de 91 metros de altura, sua construção teria sido um feito impressionante na época. Algumas escavações arqueológicas realizadas no século XIX sugerem que essa poderia ser a base histórica da lenda da Torre de Babel. Embora não haja provas conclusivas de que a Torre de Babel realmente existiu, como descrita na Bíblia, a busca por sua localização e significado continua a fascinar arqueólogos e historiadores. A Torre de Babel transcendeu o texto bíblico e se tornou uma poderosa metáfora cultural. Ao longo dos séculos, ela foi referenciada em inúmeras obras de arte, literatura e até na arquitetura moderna. Na literatura, autores como Jorge Luiz Borges e Humberto Eco exploraram temas relacionados a Babel,
usando a história como pano de fundo para discutir questões de linguagem, comunicação e incompreensão. No mundo dos videogames, a ideia de uma torre que desafia os céus aparece em jogos como Final Fantasy e Persona, onde Babel é usada como símbolo de poder e ambição. A influência da Torre de Babel é tão vasta que até mesmo no campo da psicologia, o complexo de Babel é uma expressão usada para descrever a sensação de alienação causada por barreiras linguísticas e culturais. A Torre de Babel pode ter sido destruída, mas o seu legado continua vivo em nossa cultura e em nossas mentes. É uma história que nos lembra dos perigos do orgulho, dos desafios da comunicação e da beleza da diversidade humana. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes. Obrigado por assistir e até a próxima.